Olá, boa noite. Uberlândia participa da campanha de conscientização do trânsito. Bolsonaro chega a Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Hoje, dia 23 de setembro, é comemorado o Dia Internacional da Língua de Sinais. No estúdio vamos conhecer mais sobre essa língua oficial que é usada por tantos brasileiros. Isso e muito mais você começa a conhecer agora com o Jornal da UFO. Na tarde de hoje, a Secretaria de Trânsito e Transportes de Uberlândia, a CETRAN, fez uma blitz no bairro Roosevelt, na zona norte da cidade. A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito e tem parceria da Polícia Militar e outros órgãos de trânsito. Veja na reportagem. No trânsito, a atenção é prioridade. O Cardoso sabe muito bem disso. Ele recebeu dicas dos agentes da CETRAN e, além disso, um panfleto com várias orientações. Esse tipo de ação ela é muito importante, que visa a segurança tanto do motociclista quanto do pedestre, né? A gente vê hoje várias situações no trânsito, certos motociclistas, motoqueiro passando sinal fechado, passando na faixa de pedestre quando o pedestre está passando. Então isso é importante e estava precisando disso há muito tempo aqui em Uberlândia. A Semana Nacional do Trânsito acontece de 18 a 25 de setembro. E uma das ações aconteceu aqui no bairro Roosevelt, onde agentes da CETRAN e Polícia Militar mobilizaram motoristas para a conscientização no trânsito. Todas as nossas ações de educação para o trânsito acontecem durante o ano todo. O que acontece nessa semana é que nós reforçamos o número de atividades. Então, blitz educativa, Transitolândia, que funciona durante o ano todo, palestras em empresas, elas são intensificadas nessa semana, mas a CETRAN, a Prefeitura de Uberlândia, faz campanha educativa e faz o trabalho educativo durante todo o ano. E qual que é o papel da polícia, de vocês, agentes da CETRAN? Bom, nós temos que organizar o trânsito, né? Trabalhamos com a educação para o trânsito, trabalhamos com a fiscalização. O objetivo é diminuir o acidente, fazer com que o trânsito seja um trânsito mais humano, mais seguro. Então tem toda essa junção das instituições que trabalham com o trânsito em prol de um trânsito melhor. Nos últimos 10 anos, a frota de veículos em Uberlândia cresceu cerca de 74%, passando de 270 mil veículos para 470 mil. Para evitar que acidentes e outras infrações aconteçam, a missão dos agentes é conscientizar quem está nas ruas. Temos que organizar o trânsito, né? Trabalhamos com a educação para o trânsito, trabalhamos com a fiscalização. O objetivo é diminuir o acidente, fazer com que o trânsito seja um trânsito mais humano, mais seguro. Então tem toda essa junção das instituições que trabalham com o trânsito em prol de um trânsito melhor. Ações como esta na Semana do Trânsito causam impacto na sociedade e principalmente aos motoristas. Além disso, a campanha serve também para priorizar grupos no trânsito, como os pedestres, ciclistas e motociclistas. Para você ter uma noção, nos últimos 10 anos morreram 485 mil pessoas e no mínimo 10 vezes mais ficaram sequelados. Hoje, segundo as estatísticas, está na faixa de 40 mil, quer dizer que houve uma certa redução aí. E a expectativa, né, do CONTRAN, no caso, do DENATRAN, é fazer com que a sociedade passe a encarar essa situação como diríamos até uma certa tragédia mesmo, porque não é normal, né, a cada 15 minutos morrer uma pessoa no trânsito. O comportamento seguro, ele traz segurança para todos nós. Então nós todos, usuários do trânsito, temos que fazer a nossa parte. A CETRAN fazendo a parte dela, a Polícia Militar, mas cada um é imbuído dessa escolha de fazer um trânsito melhor, um trânsito seguro para todos nós. O presidente Jair Bolsonaro viajou hoje para Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, que terá o clima como tema principal. Como é tradição, o Brasil faz o primeiro pronunciamento marcado para terça-feira. Amanhã, enquanto isso, já começou a cúpula do clima dentro da ONU. Veja.
Um dia depois da greve pelo clima, que reuniu milhares de manifestantes, principalmente crianças e adolescentes, a menina de 16 anos ressaltou a força dos jovens na luta por ações efetivas diante da crise climática mundial. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também estava presente. Segundo ele, um dos problemas dos líderes mundiais é falar muito e ouvir pouco. O painel vai até a próxima segunda-feira e deverá reunir autoridades de 60 países, além de jovens lideranças e empreendedores. China, França, Alemanha, Reino Unido e Índia participarão das apresentações. Segundo o IBGE, 9,7 milhões de brasileiros são surdos ou têm deficiência auditiva. Desde o reconhecimento oficial da língua brasileira de sinais, a Libra, inúmeras oportunidades surgem para estudantes e futuros profissionais da educação. Veja alguns exemplos que acontecem importantes aqui na UFO. Esse é o tema destaque do nosso jornal de hoje. A língua brasileira de sinais, Libras, usa gestos e movimentos para substituir a comunicação por meio de sons e é a forma oficial com que os surdos se comunicam. A Libras foi oficialmente reconhecida como uma língua brasileira em 2002. Com tradução do intérprete de Libras do Jornal da UFO, Renan Santana, a professora da Faculdade de Educação da UFO explica a importância desse avanço para a inclusão de pessoas surdas no meio social. Bom, é muito importante por causa da visibilidade, né, da Libras, principalmente agora no mês de setembro, que começa o dia da conscientização acerca da Libras. Então, depois da criação do decreto em 2005, né, da lei, em 2002, começou a ter maior reconhecimento da Libras como uma língua natural, respeitando que tem as estruturas também. Então, a sociedade começou a perceber que não é só uma linguagem, mas que também tem essa mudança a respeito do jeito do surdo. E aí começou também a questão da inclusão como uma língua, melhorando a acessibilidade, o ensino, a acessibilidade na sociedade em diversas áreas também. O decreto que estabelece o uso de Libras em serviços públicos foi assinado em 2005. Desde então, estabelece regras para atendimento de surdos na saúde, educação e outros serviços federais. O decreto estabelece que as instituições públicas devem ofertar, desde a educação infantil, o ensino de Libras e também da língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos, além de contratar professores ou instrutores de Libras, tradutores e intérpretes e promover cursos de Libras para professores. O estudo de Libras também se tornou obrigatório em cursos de licenciatura em instituições públicas de ensino superior. João Batista é estudante do 6º período de Geografia. Ele entende que, como futuro professor, a disciplina será importante. Eu vim para fazer licenciatura, então a intenção é ser professor. E é interessante a gente lidar com essa diversidade, porque a gente vai encontrar no ambiente de escola, no ambiente escolar, dentro de sala de aula, a gente vai encontrar alunos com deficiência, que sejam surdos. Então, o mínimo de conhecimento é interessante para a gente saber lidar com eles. A disciplina de Libras dentro dos cursos na academia, né, nos cursos de licenciatura, é muito importante, principalmente por causa da inclusão. Essa disciplina também ajuda o profissional a conhecer como que é o surdo, como que é essa pessoa surda que ele vai ter contato depois. E ter um conhecimento acerca de como vai ser no futuro, quando ele for trabalhar, por exemplo, o professor que tem um aluno surdo. Ele vai ter mais facilidade para adaptar a sua aula para o aluno, conseguir interagir com esse aluno na sala de aula. Então, a disciplina está aqui para poder abrir a mente desses alunos, entender como que é essa metodologia para trabalhar com o aluno surdo dentro da sala de aula. A lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras foi sancionada em setembro de 2010. Muitos estudantes enxergam a disciplina como uma oportunidade de inserção no mercado. É o caso de Paula, que está no 2º período do curso de teatro. Além da questão da inclusão da Libras, é uma questão importante, muito importante, que pode agregar tanto no meu currículo, como a questão da minha sociabilização, de não ter diferença de amizades com ouvintes ou não ouvintes.
Camila Leite é coordenadora do curso de Língua Portuguesa com domínio em Libras, uma modalidade de graduação oferecida pela UFO desde 2014. O nosso curso ele veio atender uma necessidade da Lei de Acessibilidade de 2004. Então, o objetivo é atender ao surdo. Então, a língua portuguesa é uma segunda língua para essa comunidade. E alcançar esse sujeito que não tem a entrada da língua portuguesa auditiva se daria de melhor forma se nós utilizarmos, então, a língua desse sujeito, que é a língua de sinais. Uma outra modalidade oferecida pela instituição é o projeto de extensão Falando com as Mãos. É um curso de Libras com carga de 90 horas, oferecido a estudantes, técnicos, professores e também à comunidade externa. No segundo semestre deste ano, houve cerca de 3.000 inscritos para 176 vagas. Nós abrimos as inscrições sempre no início do semestre e até hoje nós tivemos sempre muitos inscritos. O curso de extensão ele é gratuito, ele está aberto para a comunidade interna da UFO e para a comunidade externa, não tem nenhum pré-requisito. A próxima turma será formada no início de 2020. Os interessados devem ficar atentos à publicação do edital de inscrições para não ficarem de fora. Nosso critério de seleção tem sido a ordem de inscrição. Então, é muito importante que as pessoas se inscrevam já no primeiro dia. Hoje, recebemos no nosso JU a professora Eliamar Godoy, que é do Instituto de Letras e Linguística. Boa noite, professora. Boa noite. E também a professora Marisa Dias, que é da Faculdade de Educação. Boa noite, Marisa. Boa noite, muito obrigada. E também recebemos aqui no estúdio a Letícia Leite, que é tradutora e intérprete de Libras. Boa noite, Letícia. Boa noite. Prazer estar aqui. Igualmente. Bom, hoje, como vocês já puderam perceber, vamos falar sobre a língua brasileira de sinais. A Libra, uma língua oficial tão importante para muitos brasileiros. E aí, minha primeira pergunta é para a professora Letícia. Professora Letícia, Marisa. Perdão, professora Marisa, que é da sede, né, da Faculdade de Educação da UFO. Gostaria de saber sobre esse processo de inclusão da comunidade surda. Tudo começa pela educação e esses projetos da UFO são fundamentais? Então, primeiramente, eu agradeço pelo convite. De maneira geral, em relação a essa inclusão do processo do surdo, é uma temática muito polêmica e que abrange diferentes áreas e contextos. Mas no que se refere à educação, nós, a Universidade Federal de Uberlândia, o nosso trabalho não é somente com enfoque à educação, obviamente que sim, mas no sentido de atingir toda a sociedade, como agora, por exemplo, em setembro, organizando em função de ser Setembro Azul, esses diferentes eventos, sempre procurando a visibilidade ao surdo, conscientizando informações sobre toda essa movimentação, sobre toda essa luta surda. Então, é só no enfoque da acessibilidade. A acessibilidade educacional, ela envolve todo um trabalho, que é um trabalho interligado às diferentes áreas. Esse enfoque, então, é no sentido de mostrar e de trazer força ao movimento. Nós, professores da FACED, nós somos, enquanto 7 professores surdos, mas outros colegas ouvintes também que compõem o núcleo de educação especial e Libras. E o nosso trabalho, ele demanda diferentes projetos. Cada desses projetos temos projetos enfocando a educação, com enfoque na saúde, porque o surdo e a comunidade surda, em primeiro contato tem também com o hospital. Vamos pensar que quando nasce o bebê surdo, qual é o primeiro profissional que tem acesso? É justamente o médico. Então, por isso a área da saúde demanda esses cuidados e justamente por isso que nós, universidade enquanto FACED, que nós representamos, essa instituição representando a comunidade surda. E pensando também no sentido aqui que na ASUL, que também tem projetos e representantes de diferentes setores ali, em conjunto com a FENES, sempre
nesse sentido de movimento, um trabalho de melhora significativa em todos os âmbitos. Pensando em cada âmbito, olha, como na saúde, mas aqui também o âmbito da educação, o nosso trabalho ele é mais voltado, ele compreende a formação do profissional. Como percebemos, a questão da disciplina, ela é um processo, é como se fosse o primeiro passo para a melhoria da educação, mas ainda precisa de alguns reajustes em função da política educacional. Isso não diz respeito somente à questão da universidade, mas universidade, município e estados, todos unidos em função de uma estrutura para pensar sempre a questão voltada para a prática, uma estrutura que de fato efetiva a inclusão do surdo, porque nós temos leis, documentos que fundamentam diferentes, mas o que diz respeito à prática? Nós temos então um desafio, isso constitui enquanto desafio e todo o esforço para fundamentar essa prática, por isso alguns projetos, cursos ainda presenciais, mas curso à distância que trabalhamos junto com a professora Eliamar, agora durante esse movimento, agora temos essa espera, mas cursos de extensão voltados também para ouvintes, para surdos, sempre pensando nesse enfoque comunidade que demanda diferente estratégia, mas ainda a educação do surdo ainda há muito o que fazer, sempre aguardando melhoras, não é algo fácil, demanda muito esforço, é um processo e ainda precisa quebrar principalmente essa perspectiva. E o momento agora, assim, esse ano, que se refere a essa visibilidade, conscientização, conhecimentos, em específico, informação para a sociedade em geral. Isso atingido e pensando isso como um processo em todos esses aspectos. Bom, quanta riqueza na sua fala, né? Quanta questões importantes a professora Marisa nos trouxe para refletir. Eu sei que ainda temos mais tempo no jornal para falar sobre esses assuntos, que são vários, mas ainda eu quero ouvir também a professora Eliamar no sentido da questão dessa procura pela língua de sinais, né? Por esse aprender do Libras, até para que esses paradigmas sejam quebrados e a comunidade surda seja cada vez mais incluída e tenha acessibilidade em todos os espaços. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, o convite também, né? Eu trabalho com Libras já tem bastante tempo, estudo Libras desde 2003. Então, assim, já tem uma longa jornada aí, né, no processo, né? Sou militante também pelas causas, né, e as necessidades da comunidade surda, e desde que eu me encontrei nessa linha, né, de trabalho, né, eu tenho aí, né, reforçado aí a luta, né, para garantir os direitos da comunidade surda. O trabalho com a Libras aqui na UFO, ela assim, tem despontado e começou, né, a desenvolver desde que nós recebemos aqui na UFO o primeiro professor surdo, né, que veio para trabalhar com a gente aqui na universidade, né. Isso já tem um tempo. E a partir de então, fomos envolvendo cada vez mais com essa questão da difusão, processo de ensino, né? Levar a Libras onde que precisar para poder atuar no processo da interação entre surdos e ouvintes, né? E também garantir, né, com que o surdo ele conquiste cada vez mais o seu espaço. Né, seu espaço de trabalho, seu espaço de atuação, né, a sua vivência na sociedade, né, o circular pela sociedade. E a sociedade também tem percebido a importância e a beleza que é a língua de sinais, né? Então, tendo em vista essa situação da necessidade, da importância que a Libras é para a comunidade surda e a importância que é da Libras para propiciar os momentos de interação, né, e a sociedade acordando para isso nesse momento, eu fico assim muito satisfeita, muito feliz, né, de perceber que cada vez mais está aumentando, né, o interesse e a procura por curso, por formação e pela aprendizagem e pelo uso da língua de sinais. Excelente. Bom, e olha só, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro está com um curso de informática básica para surdos. A nossa equipe de reportagem foi até lá para conferir de perto. Veja só que bacana. Estamos em uma sala de informática e por aqui o ensino é para surdos. A Daniele é professora e explica como surgiu a ideia do curso. Me despertou essa ideia
né, porque eu sou deficiente física e tudo, para incluir outros tipos de deficientes dentro da área da tecnologia, ensiná-los tecnologia, porque eu sou professora da área de tecnologia. Então, levar essa acessibilidade para eles, esse conhecimento para eles, para inseri-los no mercado de trabalho, para eles terem oportunidades, maiores oportunidades dentro do mercado de trabalho. O Marco Antônio faz o curso há um mês. Ele é apaixonado por jogos e nos contou o que quer fazer no futuro depois de concluir o projeto de extensão. Jogos, ele quer trabalhar, o Marco Antônio quer trabalhar desenvolvendo jogos para computador. Porque ele é louco por game. O curso, na verdade, existe desde 2018 e acontecia na Associação de Surdos e Mudos de Uberlândia. E agora, com uma parceria com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, ele está acontecendo aqui, no campus centro do IFTM. De acordo com o censo 2010, no Brasil, 2.100.000 pessoas escutavam muito pouco ou nada, o equivalente à população de Manaus, e 7,5 milhões de pessoas apresentavam alguma dificuldade para ouvir. Hoje a gente tem uma dificuldade ainda na formação de tradutores e intérpretes. Os primeiros tradutores e intérpretes, eles vieram do voluntariado, aquelas pessoas que sentiam uma certa piedade das pessoas surdas e que ajudavam, ou eram familiares de surdos ou pessoas ligadas a alguma religião, né? E isso tem mudado, a característica, né, tem se tornado uma profissão, foi reconhecida há bem pouco tempo como uma profissão. Então, eu acredito assim, a maior dificuldade hoje é da própria classe, porque a gente tem uma mistura muito grande. Pessoas formadas mesmo em tradução e interpretação, hoje a gente tem muito poucas, né? A maioria dos nossos tradutores e intérpretes hoje na cidade de Uberlândia e no Brasil são pessoas que são formadas em outras áreas de conhecimento e que, por saberem língua de sinais, fizeram um exame de proficiência, passaram numa banca de examinação e hoje estão trabalhando como tradutores e intérpretes. E eu digo que, assim, essa falta de formação na tradução e interpretação faz com que os intérpretes, eles tenham uma série de confusão de papéis, né? Por exemplo, o intérprete na sala de aula, ele é a voz do professor e a voz do aluno, tá? Em sala de aula, o trabalho dele não é ensinar em momento nenhum. E às vezes há essa confusão de papéis. Um trabalho de gratidão, como é o caso do Jonathan, aluno bolsista do IFTM. Além de ensinar várias modalidades na internet para o Marco Antônio, esse é também um momento de aprendizado para o estudante. É uma barreira, é uma dificuldade muito grande, a gente está quebrando esse tipo de comunicação entre eu e ele, porque aqui ele está integrado, mas eu sinto que como eu não consigo falar com ele de uma forma como eu converso com uma outra pessoa, ele não está incluso. Tanto é que a intérprete, ela me auxilia nesse processo de comunicação. Mas assim, quando ele aprende o rosto dele, forma gestos, e a gente vê o quão gratificante ele está aprendendo esse tipo de coisa. Até bem pouco tempo, todo mundo pensava que surdo tinha que ou dar aula de língua de sinais, ou ser instrutor de língua de sinais, ou fazer alguns tipos de serviço braçal, mas isso tem mudado, né? A gente hoje sabe que se for oferecido para ele possibilidades de aquisição desse conhecimento e se for ofertado para ele a acessibilidade comunicacional, que é a presença do tradutor e intérprete de língua de sinais, ele pode ser o que ele quiser ser. Entra no site do Instituto iftm.edu.br e procura pelo curso de extensão de Informática Básica para Surdos ou da Associação de Surdos e venha fazer essas aulas conosco, principalmente a comunidade surda, que é o foco, que tem alguma deficiência auditiva, porque a gente precisa incluir vocês aqui dentro, o Instituto está de portas abertas e principalmente para o mercado de trabalho. Bom, lembrando então que esse curso para surdos, Informática Básica do IFTM, está com vagas abertas. Então, quem tiver interesse, pode procurar a Secretaria do IFTM. E agora, voltando a falar então sobre mercado de trabalho, voltado para a comunidade surda, professora Marisa, como que você vê ainda os principais desafios
da inserção mesmo dos surdos no mercado de trabalho. Também gostaria que você falasse da sua experiência na educação do ensino de Libras. Olha, em relação ao mercado de trabalho de maneira geral, realmente é um desafio, é difícil em função do preconceito, porque da ausência de interação, isso sempre esbarra na questão que é da barreira comunicacional que reflete no trabalho. Então, a comunidade surda, ela não tem a mesma oportunidade que refere à comunidade ouvinte. Geralmente ainda em questão assim, de contratação, de vagas, às vezes ainda pensando na questão de ter competência, não ter oportunidade de mostrar ainda o seu desenvolvimento. Isso é algo simples, é um fator simples. O que isso refere? Tudo em função da ausência de comunicação. O surdo ele é capaz, uma vez que ele tem acesso ao conhecimento, de maneira igual, mas tudo esbarra ainda na questão da comunicação. A sociedade ela não entende o surdo, que ele se comunica diferente e a língua se transforma numa barreira, que é uma barreira linguística em questão. Não é nada em relação à capacitação ao desenvolvimento, porque tem vários surdos formados em outras áreas, mas de verdade, ele é formado, mas o mercado do trabalho que esbarra em questão a comunidade, a comunicação pela questão de desconfiança, de dúvida, porque a deficiência, às vezes numa questão de não ter valor, isso pela questão de não oralizar. Agora, no que refere à minha experiência, no meu trabalho, eu já trabalhei também em diferentes áreas, eu já trabalhei com criança, educação para crianças, também no atendimento educacional especializado, experiência no Estado, na universidade. Aqui o meu trabalho, na faculdade de educação, eu não trabalho assim, só com a disciplina de Libras, também em outras áreas, de acordo com a demanda, como aula teórica também, às vezes também como professor, como empréstimo para o ILEA, o Instituto de Letras Linguísticas. Então, o que é importante? É um trabalho só por eu ser surdo, o meu trabalho no enfoque de língua de sinais. Não, é porque eu tenho formação nas diferentes áreas, na educação especial, em Libras também, por conta do meu perfil profissional, e isso, então, demanda que eu trabalhe em outras áreas. Isso tudo sempre vai depender do perfil. Então, nas disciplinas teóricas, isso constitui como um desafio, porque os alunos sempre olhando para mim, olha, como se um professor surdo, ele é capaz capacitado só para dar aula de Libras. Não. E o professor, tendo essa formação, ele pode atuar em diferentes setores. E o que isso é de suma importância, uma vez que o professor surdo, mas somado à sua formação, ele tem essa, como se fosse essa riqueza de proporcionando também esse contato, como se fosse a voz para o surdo, sempre às mãos e trazendo visibilidade, porque a maioria, sempre quando participando de palestras, o ouvinte trazendo, mas quando o surdo participa desses momentos, ele também traz visibilidade, porque possibilitando essa visão, da mesma maneira como o ouvinte traz uma palestra numa questão oral, o surdo também sinalizando. Isso sempre vai em conta da sua formação. E na minha área, o que isso é bom? Porque eu sinto aqui na Universidade Federal de Uberlândia, na FACED, sempre apoio no que se refere às ações de desenvolvimento profissional e ainda sempre com a formação acadêmica. Por isso eu aqui na UFA, eu já estou atuando há 6 anos, e eu ainda sinto que aqui nós temos um espaço, a FACED aqui sempre proporciona um espaço aberto a todos os professores para apresentando tanto esse trabalho sempre como um foco, como se fosse outro, mas aqui na universidade eu trabalho nas áreas, nós pensamos sempre em encontrar oportunidades para mostrar, desenvolver toda essa capacidade que tem ainda por fazer. Bom, gostaríamos de falar mais ainda. É tão bom, eu também estou tendo uma experiência aqui pela primeira vez de entrevistar uma professora surda, que é aqui da UFO, a professora Marisa Dias, e quão rico, né? Tão bonito é a língua dos sinais. Mas fazendo uma reflexão agora sobre a inserção do mercado de trabalho e essas dificuldades que ela acabou de nos dizer, sabemos que também as tecnologias, de certa forma, podem nos ajudar, né? Para quem tem vontade de aprender Libras, quais são hoje as ferramentas mais utilizadas pelas pessoas para tentar tirar esses entraves da comunicação, né, com a comunidade surda? Bom, atualmente no processo de ensino e aprendizagem de língua de sinais, a ferramenta mais utilizada, né, acaba sendo os vídeos, né?
uma vez que ainda nós não temos ainda um padrão de material didático, um direcionamento, né, didático, pedagógico, para que se organize uma instrução, né, a tecnologia dos áudios e vídeos tem se tornado uma grande saída, né? A língua de sinais, ela tem um processo de registro muito pouco difundido, né? Aqui no Brasil a gente tem, né, o sign writing e tem a escrita de sinais, que são 2 sistemas, né, de registro de língua de sinais, mas que é muito pouco ainda, né, difundido. Então, a difusão da Libras tem se dado basicamente, né, pela questão, né, da internet, né, dos vídeos, do YouTube e as redes sociais, até mesmo questão, por exemplo, do telefone, pelo WhatsApp, e as chamadas de vídeo que a gente tem. Então, todos esses mecanismos, né, são utilizados, organizados em forma de instrução didática e pedagógica para instruir o processo de ensino e aprendizagem de Libras. Aqui na universidade, praticamente todos os professores, né, utilizam dessa tecnologia para se desenvolver esse processo, né, esse trabalho de ensinar Libras na sala de aula. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora, veja como fica a previsão do tempo nesta terça-feira para Uberlândia e região. Predomínio de sol aqui em Uberlândia. Os termômetros marcam entre 29 e 17 graus e a possibilidade de chuva é baixa. O calor permanece em Tuiutaba, mínima de 20 graus e máxima de 36. O dia amanhece ensolarado em Monte Carmelo. Temperatura mínima é de 17 graus e a máxima 30. Temperatura mais amena em Patos de Minas. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 31. Terça-feira ensolarada em Campina Verde. Temperatura varia entre 19 e 36 graus. Agora fique por dentro dos eventos realizados pela UFO nesta semana. Olá pessoal, essa semana está cheia de eventos para vocês. Semana Acadêmica de Geografia teve início hoje e vai até sexta-feira, dia 28. O evento pretende discutir o conhecimento geográfico no âmbito das políticas públicas, além da importância das ciências humanas na sociedade. A terceira Semana Científica da Educação Física começa nesta quarta-feira. A edição deste ano aborda a educação como a arma mais poderosa para mudar o mundo. Quem participar vai conferir palestras, mesas redondas, minicursos e apresentações de trabalhos. Para ver a programação completa do evento, acesse o site eventos.ufo.br. Esta semana ainda tem o primeiro Simpósio Internacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite. O evento é uma parceria dos cursos de Medicina Veterinária da UFO e da Universidade Federal de Minas Gerais, localizada em Belo Horizonte. O simpósio apresenta diversas atrações, em especial o workshop Como Ser Eficiente na Dieta de Vacas Leiteiras. O Eventos UFO fica por aqui. Na próxima semana eu volto com mais dicas de eventos para você. Até mais! Hoje falamos sobre acessibilidade para a comunidade surda através da língua de sinais, né? Libras. Gostaria muito de agradecer a participação hoje aqui da professora Eliamar Godoy, do Instituto de Letras e Linguísticas da UFO. Boa noite, obrigada, viu, pela sua participação. E eu que agradeço bastante a oportunidade, que é sempre muito bom, né, a gente falar a respeito, divulgar, né, os trabalhos que são feitos e essa língua, né, da comunidade surda, essa língua maravilhosa. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Também a presença e a participação hoje da professora Marisa Dias, que é da Faculdade de Educação da UFO. Obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria assim, de agradecer a oportunidade e espero ainda que continue desenvolvendo para cada vez mais conseguir esse espaço da língua de sinais e aproveito a convidar toda a comunidade, toda a sociedade para refletir a importância da Libras para as pessoas surdas, porque Libras não é qualquer uma língua, mas a Libras no que tange ao direito, é o direito para a comunidade surda. O que nós queremos é tão simples, o direito de uso à comunicação. Eu espero isso de vocês e abrindo ainda mais esse espaço para a gente participar.
Muito obrigada. Agradecemos também hoje a participação aqui da Letícia Leite, que é tradutora e intérprete de Libras. Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço, muito obrigada e convido a todos para o Setembro Azul essa semana aqui na universidade. Com certeza. O Jornal da UFO tem muito orgulho de ser o único jornal local de Uberlândia, de segunda a sexta, ao vivo, com a tradução em Libras também ao vivo, tanto das reportagens quanto dos debates aqui no estúdio. Bom, o Jornal da UFO desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. E hoje você fica também com a programação imperdível da TV Cultura, porque no programa Roda Viva vai receber o governador do Maranhão, Flávio Dino. Fica a dica então para mais tarde. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau!